Os primeiros acordes da viola de Rui Pato no disco Cantares do Andarilho, de José Afonso, original de 1968, com texto de apresentação do escritor Urbano Tavares Rodrigues. Cantares do Andarilho inclui um total de 12 canções, 7 com letra e música de José Afonso, 2 com música dele para poemas de Luís de Camões e de António Quadros Pintor e 3 temas populares. Foi o primeiro disco gravado por José Afonso depois do regresso de Moçambique e o último em que teve o acompanhamento de um único músico, no caso o viola Rui Pato, que já o acompanhava desde 1962. Este é um programa especial da Antena 1, inteiramente dedicado a este disco, Cantares do Andarilho, o primeiro que José Afonso gravou para a editora Orfeu de Arnaldo Trindade. De segunda-feira, dia 9, é posta à venda, com o apoio da Antena 1, uma nova edição deste disco e também de Contos Velhos, Rumos Novos, de 1969, o segundo de José Afonso para a Orfeu, remasterizada sob a responsabilidade do técnico e músico Tó Pinheiro da Silva, com o texto original do Urbano Tavares Rodrigues, com o autógrafo da cantora Cristina Branco, admiradora, confessa, de José Afonso, e com a apresentação contextualizada, pormenorizada e rigorosa de Gonçalo Frota. Cantares do Andarilho é um disco de 3 pessoas. Desde logo de José Afonso, o cantor, o letrista, o compositor, mas também do técnico de som Moreno Pinto, que o registou em imensas 4 pistas no estúdio Polissom em Lisboa. E ainda e muito de Rui Pato, o viola de Coimbra, então estudante de medicina e o único sobrevivente deste verdadeiro acontecimento da música popular portuguesa. Uma testemunha privilegiada, vivendo bem no centro de uma transformação, de uma renovação tão profunda e tão séria que deixou em cacos alguns dos mais pesados pilares em que se sustentava a canção no nosso país. Naquela altura foi para mim, fiquei todo contente por ir acompanhar o Dr. José Afonso, que tinha tido um êxito tão grande nos fados de Coimbra. Tive também muito gosto porque podia aparecer com a minha viola de uma maneira mais realçada do que o fazia acompanhar as guitarras de Coimbra e os fadistas de Coimbra, que eu andava já aqui metido com os fados de Coimbra. Portanto, aquilo dava uma oportunidade de eu poder fazer alguma coisa daquilo que eu conhecia já de guitarra clássica, de guitarra dedilhada, dava-me essa possibilidade, mas nunca me passou pela cabeça que estivesse, digamos, a incorporar-me num movimento que depois acabou por ser decisivo para remodelar esteticamente toda a canção portuguesa. Rui Pato, testemunho precioso agora que o disco Cantares do Andarilho é reeditado em versão remasterizada 44 anos depois da publicação original. Vale a pena pedir-lhe, Rui Pato, que recorde tintim por tintim e com o pitoresco do seu próprio falar, como e em que circunstâncias travou conhecimento com José Afonso. Eu, nessa altura, já andava a tocar fados de Coimbra, desde os tempos de liceu, um pouco até pela mão do António Portugal, e portanto, eu comandava na fadistagem aqui de Coimbra, conhecia o Zeca de nome, porque o Zeca tinha ficado, já estava nessa altura, consagrado como tendo sido um dos grandes cultores do fado de Coimbra daquela época de ouro, juntamente com o Góis, com o Sutil Rock, com o Fernando Machado Soares, com essa malta. Portanto, era um dos cantores da época de ouro. Toda a gente aqui em Coimbra conhecia o Zeca Afonso dos seus discos de fados. E eu também conhecia dos discos de fados, mas não conhecia pessoalmente. Mas quem o conhecia pessoalmente era o meu pai, porque o meu pai era jornalista aqui em Coimbra. Na altura, jornalistas em Coimbra havia 3, e o meu pai era daquele género de conhecer toda a gente. Quer dizer, não havia ninguém que não conhecesse o meu pai, e o meu pai também não havia ninguém que o meu pai não conhecesse. Rocha Pato. O Rocha Pato, não é? Ele tinha a delegação do 1º de Janeiro aqui em Coimbra, era jornalista profissional, e portanto conhecia toda a gente. Esta era uma cidade pequena e o meu pai conhecia toda a gente. E por isso, e como frequentava a Brasileira, e a Brasileira tinha um núcleo onde se juntavam todos os dias à hora do almoço e todas as noites depois do jantar os jornalistas, alguns professores universitários, os intelectuais, os pintores, malta do reviralho. exatamente, os pintores. Aquilo era uma tertúlia
curiosíssima essa tertúlia da Brasileira de Coimbra. E o Dr. Rui Pato, com 16 anos, na altura em que conheceu o José Afonso, já participava dessa tertúlia? Participava porque nessa tertúlia havia matemáticos, havia não sei quantos, e o meu pai, como não tinha dinheiro para me pôr em explicações, levava-me para a Brasileira e dizia: Carvalho, tu que sabes matemática, vai ensinando aí o meu filho a fazer os exercícios do Palma Fernandes, pá. E depois virava-se para o Abílio Herlandes Cardoso, pá, e dizia: Abílio, pá, tu queres bom inglês, vê lá se dás aí um toque, irmão. E portanto eu ia para a Brasileira, pá, rentabilizar a para as tertúlia. explicações. Exatamente, que era para ver se me safava naquele 6º e 7º ano, sem o meu pai gastar um tostão em explicações, que não tinha dinheiro para isso. Safou-se. Safei, mas tive que levar muita porrada de Joaquim Namorado, do grande poeta Joaquim Namorado, explicador de matemática, que ensinava com métodos musculados o exercício, a matemática. E, portanto, eu ia frequentemente a essa tertúlia para tirar dúvidas. E acabava por conhecer toda aquela gente bizarríssima, que eram os grandes amigos do meu pai. E o José Afonso, que nessa altura já não estava em Coimbra, não é? Já tinha saído de Coimbra, já estava a lecionar, mas de vez em quando vinha a Coimbra e era sempre à Brasileira. Era lá que era o porto de abrigo do Zeca, era lá que ele encontrava os loucos todos. E então, há uma das vezes em que o Zeca vem a Coimbra e que vem com a ideia de mostrar aos amigos umas coisitas novas que tinha feito, diferentes daquilo que ele fazia aqui em Coimbra. E numa dessas noites ele então vai à Brasileira, encontra-se com aquela malta toda e tal, e diz: eu trago aqui umas coisas e tal, gostava que vocês ouvissem. O quê? Fados? Não. Qual fado? Isto não é fado nenhum, é diferente. Eu quero sair do fado, quero sair, tenho que fazer, tenho aqui uns poemasitos que eu fiz, meti-lhe umas músicas, gostava que vocês ouvissem, ver se isto tem pernas para andar e não sei o quê. E aquela malta ficou toda entusiasmada e tal. Zeca, então vamos lá ouvir isso e tal. E o Zeca disse: está bem, mas eu preciso de uma viola. Onde é que há aí, pai, uma viola? E há uns gajos que dizem: vamos ali a uma república, há sempre lá uma viola. E o meu pai disse assim: então vamos à minha casa, porque o meu filho tem lá uma viola em casa. Ele toca viola, tem lá uma viola em casa. Pronto, então vamos para a casa de Rocha Pato. Pronto, e vieram para casa. Eu estava em casa, nessa noite eu não tinha ido às explicações já brasileiras. Estava em casa, estava-me a preparar já para dormir, quando entra aquela marabunta toda pela casa dentro, pela casita do meu pai, e o meu pai chama-me: Rui, então o quê? Vem aqui abaixo e traz a viola. Eu desço as escadas, chego cá abaixo, estava aquela malta toda, malta toda não recomendável, e eu, quando chego, com a viola, o meu pai diz: os outros, eu já conhecia praticamente aquela malta toda, mas do Zeca só conhecia de nome, e o meu pai diz logo: olha, este aqui é que é o Dr. José Afonso, dos fados. E tal, sim senhor, e tal. Pronto, e então eu dou a viola para o Zeca, aquela malta toda na sala. O Zeca começa então a mostrar as coisas que estava a fazer, que tinha acabado de fazer, e eu estava sentadito na escada, lá em cima, a ouvir e a ver aquilo. E o Zeca começou a fazer aqueles acompanhamentos à maneira dele, que era primeira, segunda e marcha atrás. As 3 posições que não sabia. Primeira, segunda e marcha atrás, e eu, diabo. Eu, primeiro, ainda me retive assim um bocado e tal, contive-me, no meio daquela gente toda, não me quis armar em carapau de corrida, mas a certa altura já não contive mais, e disse: desculpem lá, mas isso aí talvez se pudesse fazer de outra maneira. Aquela malta ficou assim a olhar para mim com descaramento. E passa uma viola e eu ainda ali na escada começo a fazer os tons do meu menino é doiro. Do acompanhamento do meu menino é doiro. Aquela tchan 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 tchan. Faço esta coisa. E o Zeca disse: mas é isso mesmo, é isso mesmo. E o gajo começa a cantar, eu começo a acompanhar. O gajo passa tenho barcos, tenho remos, ou não sei o quê, e eu começo a fazer ali umas coisas, porque eu tinha umas conhecimentos de guitarra clássica, e eu começo ali a fazer umas flores e tal, na viola e não sei o quê, e o gajo olha assim: é o puto que me vai acompanhar,
E pronto, e foi assim que foi feito ali o nosso contrato. Um contrato que durou até 1970 e que findou, não por culpa própria, mas em consequência da crise académica de 1969, por imposição totalitária do ministro, José Hermano Saraiva, criteriosamente aplicada pela PIDE e que impediu a concretização de uma viagem e de uma gravação em Londres. História que Rui Pato vem contar à Antena 1 no programa que iremos dedicar à reedição de Contos Velhos, Rumos Novos, de 1969. Neste, é tempo de contarmos e cantarmos os Cantares do Andarilho, o disco de 1968 de José Afonso, agora remasterizado. Dorme, meu menino, a estrela d'alva, já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Oh, 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 oh. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar. Trovas e cantigas de embalar. Oh, 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 oh. Trovas e cantigas muito belas, afina a garganta, meu cantor. Quando a luz se apaga nas janelas, perde a estrela d'alva o seu fulgor. Perde a estrela d'alva o seu fulgor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Perde a estrela d'alva pequenina, se outra não vier para render. Dorme que ainda à noite é uma menina, deixa vir também adormecer. Deixa vir também adormecer. Oh, 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 oh. Canção de embalar, um dos 7 originais de José Afonso incluídos em Cantares do Andarilho, o disco de 1968 que volta ao mercado no próximo dia 9, agora numa edição remasterizada. Músico de Coimbra, Rui Pato é o único sobrevivente dos 3 protagonistas deste disco histórico, o primeiro de José Afonso ex-selo Orfeu e o último por ele gravado acompanhado por um único músico, Rui Pato. E era assim, como agora recorda na Antena 1, que Rui Pato tomava conhecimento com as canções novas de José Afonso. José Afonso que lhe dava toda a liberdade para criar, mas que era de enorme rigidez nas questões rítmicas. Eu tomava conhecimento, normalmente, passando uma estadia com ele. Portanto, quando
eu aproveitava, suponhamos, umas férias da Páscoa e ia viver para a casa dele. Estes dois foi em Setúbal, que passei as temporadas em Setúbal, e portanto era lá que a gente ensaiava e que apalavrava a coisa, mas durante meia dúzia de dias, 10 dias, não é? Fazíamos isto, ele cantava, eu sugeria-lhe os acompanhamentos, ele dava-me completa liberdade na minha participação à viola, só não me dava liberdade na questão rítmica, porque aí ele era severo com a divisão rítmica das coisas, mas mais as harmonias, os tons que eu fazia, as próprias introduçõezinhas e os próprios interlúdios que eu metia entre os versos, essa coisa, isso aí era completamente da minha lavra. Ele dava-me liberdade completa de eu fazer o que entendesse. Era rígido comigo, era na questão dos ritmos, porque achava que as coisas... aliás, queixava-se sempre que a gente gravava qualquer coisa, ele depois dizia sempre que o ritmo não estava certo, ou que devia ser mais rápido, ou que devia ter sido mais lento, e não sei quantos, não tinha ficado bem. Era muito crítico relativamente ao ritmo daquilo que fazia. Mas relativamente aos arranjos, ele nestes discos deixou-me fazer o que eu pude, e eu inventava, era aquilo que me sugeria. Muito poucas eram as sugestões dele para aqueles pequenitos e modestos arranjos que eu fazia com a viola. Exigente era o que era José Afonso, tal como recorda Rui Pato. E como é que reagia, feito o disco, Rui Pato? Zeca nunca foi de gostar do que tinha feito. Ou seja, depois de um disco sair, ele dizia-me sempre: sabe, a gente devia ter feito aquilo assim, piriri, 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 não devíamos ter feito pororó, pororó, pororó. Eu não sei, eu até acho que a gente devia gravar aquilo outra vez, e não sei quantos e tal. Portanto, normalmente ele era extremamente crítico com o que estava feito, mas de uma maneira geral ele ficava satisfeito. Mas nessa altura a grande preocupação nestes discos, a nossa grande preocupação era tentar vendê-los, não é? Porque as coisas eram muito difíceis relativamente à censura e à apreensão dos discos, e portanto ele nesta altura precisava de dinheiro, tinha que assegurar aquele compromisso que ele tinha, porque é nesta altura destes discos que ele consegue, digamos, um contrato que lhe dá um vencimento, e não cachê. Portanto, aqui passa a ter um compromisso de gravar, já não me lembro bem quais eram os termos, mas não sei se era um disco por ano, e em que ele receberia não sei quantos por mês. Portanto, ele passa a ter um vencimento, ficando agarrado ao Arnaldo Trindade, portanto com vencimento fixo, e eu é que era pago, portanto, à peça, eu é que era pago à peça. E assim foi, quer dizer, eu gostava sempre muito destas coisas. Nesta fase, então, eu achava que tinha feito o máximo, que tinha aqui muitos bocadinhos de viola que eram muito bonitos e tal, e que tinha aqui feito coisas muito inovadoras e tal. E depois eu tinha também aqui já uns admiradores em Coimbra das violas, que achavam que realmente eu tinha feito o máximo e tal, e portanto eu estava muito contente. Aquilo não devia ter sido assim, aquilo não devia ter sido assado, e você ali fez muito depressa, e você ali fez muito devagar, e não sei quanto. Escangalhava-me todo a autoestima que aqui a malta de Coimbra já me dava. Nessa altura eu já conseguia ter aqui admiradores do nosso trabalho, não é? Porque nos primeiros discos não tinha nenhum. Rui Pato, um testemunho precioso sobre Cantares do Andarilho. Neste programa especial da Antena 1, Rui Pato já irá contextualizar este disco na discografia de José Afonso, o autor de Chamaram-me Cigano, uma das grandes canções que escreveu e cantou, originalmente em 1968, para precisamente em Cantares do Andarilho. Chamaram-me um dia cigano e maltês, menino, não és boarrês. Abri uma cova na terra mais funda, fiz dela a minha sepultura. Entrei numa gruta, matei um tritão, mas tive o diabo na mão, mas tive o diabo na mão. Havia um comboio
já pronto a largar, e vi o diabo a tentar. Pedi-lhe um cruzado, fiquei logo ali, num leito de penas dormir. Puseram-me a ferros, soltaram o cão, mas tive o diabo na mão, mas tive o diabo na mão. Voltei de charola, de cilha e arnês, amigo, vem cá outra vez. Subi uma escada, ganhei dinheirama, senhor Dom Fulano Marquês. Perdi na roleta, ganhei ao gamão, mas tive o diabo na mão, mas tive o diabo na mão. Ao dar uma volta, caí do lancio e veio o diabo a ganir. Nadavam piranhas na lagoa escura, tamanhas que nunca tal vi. Limpei a viseira, peguei no arpão, mas tive o diabo na mão, mas tive o diabo na mão. Chamaram-me cigano de e por José Afonso, em 1968, no disco Cantares do Andarilho, um disco gravado em condições inteiramente novas, tanto para José Afonso como para o seu acompanhante privilegiado e exclusivo, Rui Pato. Para nós foi como se tivéssemos ido para a NASA gravar, porque nós, os 2 primeiros discos tinham sido gravados em condições incríveis, com um gravador portátil e aqui num convento em Coimbra. Portanto, o disco do Meu Menino é de Ouro e depois o disco dos Vampiros. Depois fizemos o primeiro LP, que é Baladas de Coimbra, de José Afonso, um disco de capa branca. Esse foi feito já em melhores condições no Monte da Virgem. Tinha sido o estudo do Monte da Virgem, creio que tinha sido inaugurado há muito pouco tempo. E foi lá que foi feito, mas pareceu-me na altura que em condições também precárias, porque pela primeira vez, quando gravámos os Cantares do Andarilho, eu vi um técnico que de facto sabia o que estava a fazer, ajudava-nos, colaborava intensamente no trabalho, não se limitava a estar do outro lado do vidro a registar aquilo que a gente fazia. Não, era um homem que tinha opiniões, que nos ajudava, que aturava as camoecas do Zeca, que era o Moreno Pinto, que conseguia fazer aqueles milagres da técnica, com repicagens, com gravar em pistas separadas. Portanto, foi a primeira vez que nós vimos esse tipo de trabalho, que até aí nós não era gravar à primeira e depressa, porque o tempo estava a contar e era muito caro. E o que era isso das camoecas do Zeca, como lhe chama, Rui Pato? O Zeca era um indivíduo que o almoço subia-lhe à cabeça. Agora não consigo cantar porque o ovo estrelado, sinto o ovo estrelado na cabeça. Eu hoje estou sem voz nenhuma, o que é que você acha? Eu acho que eu consigo cantar, então hoje estou sem voz nenhuma. E depois saía cá para fora, punha só os berros a ver se tinha voz, se não tinha, pá. E depois a gente ia, vamos embora e tal, Zeca, vamos continuar. Eu não sei se continuo, você acha que eu continuo? Isto não está em condições, pá. Não sei. E o melhor era a gente vir no outro dia, pá, e começar tudo de novo. Isto não... Portanto, era assim, era um chato, pá, permanente, pá. Estava sempre insatisfeito com o que tinha feito e estava sempre a achar que não tinha condições para fazer, e era assim do princípio ao fim. Mas isto já era desde os primeiros discos, portanto eu não sei se depois nos últimos, já com o Zé Mário Branco e com os profissionais, como é que ele se comportava. Mas nesta fase fazia isto de uma maneira muito sofrida e muito angustiante. O cantor que nunca tratou Rui Pato por tu, apesar da diferença de idades, e nem vice-versa. Não, nunca nos tratámos por tu, não sei porquê.
Mas o Dr. Rui Pato era muito mais novo que o José Afonso. Era. Então o José Afonso é da idade da minha mãe. Nasceram ambos em 29. Mas não sei, foi provavelmente porque começámos com você e depois terminámos com você, sempre, até morrer foi sempre você, nunca decidimos mudar este registro, não é? Ficou sempre assim, muito cerimonioso, claro, talvez seja pela altura em que eu o conhecia, sendo eu muito mais novo, comecei, para o primeiro disco ainda o cheguei a tratar por Sr. Doutor. Depois o Sr. Doutor caiu e ficou só o você. Entretanto ele tratava-me também por você e ficou sempre você. E no entanto, se houve alguém cúmplice na música, foi esta dupla, José Afonso, Rui Pato, cúmplice nos espetáculos, nas gravações e muito mais marcante do que tudo mais, na ruptura com a tradição musical coimbrã. Nós andámos alguns anos sem nunca conseguir cantar uma das nossas cantigas aqui em Coimbra, porque Coimbra estava muito presa às suas tradições, não só tradições jesuíticas, académicas, como às praxes, como aos códigos das praxes, como à própria música que fazia parte na altura fazia parte quase que da praxe, que era o fado de Coimbra, não é? E portanto o fado era para Coimbra como a torre, como a moca, a colher de pau e a tesoura. E portanto não se podia tocar no fado, não se podia abolir no fado. E portanto se o Zeca tivesse começado esta carreira com as suas novas músicas em 62 em Lisboa ou no Porto, e as coisas se tivessem chamado canções de Zeca Afonso, certamente que não teria havido o escândalo que houve. Porquê? Porque o Zeca, e isto um pouco por culpa também do marketing, do pobre marketing do Arnaldo Trindade, ele achava que para vender o Zeca tinha que o vender aproveitando um pouco o background que o Zeca tinha já ligado a Coimbra e portanto chamou baladas de Coimbra. Quer dizer, isto acaba por ser um pouco o Arnaldo Trindade que inventa esta história das baladas de Coimbra e que põe fotografias de Coimbra nas capas e nas contracapas. Portanto, o que vendia na altura era Coimbra. A própria designação de Dr. José Afonso, que tinha a ver com os cantores de Coimbra da época. Portanto, aquilo foi uma manobra de marketing, colar o Zeca de novo a Coimbra para o vender, porque o Zeca vendia muito bem nos fados, os fados de Coimbra vendiam-se muito bem, esgotava-se, sempre que aparecia um disco de fado esgotava-se, e portanto era necessário vender aquelas coisas que na altura eram consideradas muito bizarras do Zeca, porque eram mesmo consideradas muito bizarras. Nós próprios achávamos aquilo muito esquisito. E grande parte mesmo dos seus amigos de Brasileira diziam: este gajo é maluco, não é? Porque as coisas eram muito diferentes, não tinham nada a ver com o fado e não tinham nada a ver com o nacional cancionetismo da altura. E por isso, em Coimbra as coisas foram mal recebidas precisamente porque estavam ligadas a Coimbra. E os setores mais tradicionalistas não gostaram, reagiram algumas vezes violentamente, não é? Rompimento assim definido por Rui Pato. O rompimento do José Afonso foi o cansaço que ele tinha relativamente tanto às letras e à temática das letras, como àquele género musical, porque ele, entretanto, começou também a tomar conhecimento já com músicas e músicos estrangeiros que se faziam lá fora, coisas que ele já ouvia, nomeadamente cantores franceses, alguns cantores espanhóis, coisas que estavam a surgir até ligadas ao Alexandre Dumonde, com canções da Revolução Cubana, coisas assim. E ele achou que já não tinha razão de ser andarmos aqui a cantar para a lua, para a torre e para a menina que estava à janela. E, portanto, era necessário modificar um pouco a temática e depois aquilo que ele pretendia era que não tivesse aquele acompanhamento espartilhado que a guitarra dava, mas sim que o instrumento fosse um instrumento simples, como por exemplo uma guitarra clássica, ou seja, uma viola, que nós chamamos, que se fizesse um pouco sublinhado do poema que ele pretendia e um poema que ele pretendia que já começasse, digamos, a ter alguma intenção. Este rompimento, esta ruptura, já estava presente noutros discos que antecederam Cantares do Andarilho. Quando faz, antes disto, o Vira de Olhão, quando canta o Canta Camarada Canta, antes disto, portanto, aqueles EPs que nós fizemos
creio que na Valentim de Carvalho, em que tem o Vila de Olhão e tem o Maria, aí nós já estávamos, já tínhamos feito uma ruptura completa. Quer dizer, o único disco em que a ruptura temática, harmónica, não é absoluta relativamente à tradição, é o primeiro disco onde tem o Menino é Douro, tem o Barcos, tem o Remos, em que há aí ainda, digamos, um clima e um ambiente muito influenciado por Coimbra. Mas o próprio disco seguinte, que tem os Vampiros e que tem o Menino do Bairro Negro, já é um grande murro no próprio regime, pá. E em tudo quanto era as tradições musicais da altura, até porque é nessa altura que nós começamos a ver a repercussão que isso está a ter e a repressão que se abate inclusivamente sobre as vendas dos nossos discos e sobre os espetáculos que pretendíamos fazer, não é? À conversa com o músico Rui Pato, continuamos a apresentação da versão remasterizada de Cantares do Andarilho, o disco de José Afonso de 1968, que volta ao mercado segunda-feira, dia 9 de abril, com o apoio da Antena 1. O disco inclui outra das grandes criações de José Afonso. Vejam bem. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Vejam bem daquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer.
Para além da história global de Cantares do Andarilho, um disco histórico porque foi o primeiro de José Afonso gravado para o Orfeu e o último que ele gravou com o acompanhamento de um único músico, Rui Pato. Vejam bem, a penúltima canção do alinhamento do disco tem uma história particular, recordada pormenorizadamente por Rui Pato. Uma história que começa na nossa já conhecida Brasileira de Coimbra e que tem no Sr. Pires o verdadeiro protagonista. Tudo por causa de um desafio lançado a José Afonso. Rui Pato. Nós na Brasileira, numa dessas sessões, e os amigos dizem ao Zeca, ó Zeca, porque é que não concorres ao festival? E o Zeca riu-se, não é? Diz, vocês são doidos e tal. Pá, mas porquê? Pá? Qual é o problema? Então, vocês, por um lado, aquelas coisas dos festivais, sou contra tudo isso, detesto aquela porcaria, não sei o quê, não sei o quê. Por outro lado, vocês alguma vez pensam que eu era apurado? Ninguém me apurava, não sei o quê. Aí há uns gajos que dizem, mas olha que aquilo eles dizem que aquilo que é anónimo e que ninguém vê de quem é e não sei o quê, aquilo concorre-se com pseudónimo. Vocês são doidos. Bem, mas os gajos lá tanto chagam o Zeca, que o Zeca então um dia diz, sim senhor, já pronto, arranja já aqui uma coisa. E então ensaia comigo o Vejam Bem, porque a nossa ideia era que aquilo que era, tínhamos que gravar uma cassete, e portanto era a cassete mais a letra num envelope, não sei o quê, que tinha lá umas regras, e nós fizemos aquilo tudo quando depois alguém repara que era necessário levar a partitura. Isso aí é que nós achámos que pronto, estava tudo perdido, porque partitura, nenhum de nós sabia uma nota de música também de uma casa, eu sabia muito pouco, eu não sabia mesmo nada, e aqueles amigos da Brasileira também não sabiam música, e a gente não conhecia em Coimbra ninguém que soubesse música, a não ser algum erudito, que a gente não ia lá ter com o erudito, e portanto quase que estávamos para desistir, quando alguém do grupo se lembra, então mas espera aí, ali o Sr. Pires tem uma loja de eletrodomésticos ali na Visconde da Luz, ali ao pé da Brasileira, ele toca saxofone na banda da Pampilhosa. Portanto, se ele toca saxofone, sabe música. Pronto, fomos os três a correr para o Sr. Pires. E os três quem eram? Era eu, era o Zeca e era o meu pai, porque o meu pai era muito amigo do Sr. Pires. E o meu pai aqui ia, digamos, abrir mais aquela porta. E então o meu pai entrou por ali dentro, o Sr. Pires era um homem que também vendia discos, e portanto a gente, ele gostava muito de música e até gostava já das coisas do Zeca, e o meu pai lembrou-se disso, porque nós naquela fase difícil de comprar discos, de coisas complicadas, era na loja do Pires que a gente conseguia assim umas coisas mais... E então o meu pai falou ao Zeca, ao Sr. Pires, disse ao Sr. Pires, tal, olha, traga aqui o meu filho e o Zeca, você já os conhece. Contou-lhe a história, assim assado e tal, mas era preciso passar esta música para partitura. E o Sr. Pires disse, sim senhor. Então nós sentámos-nos lá ao pé dos frigoríficos, o Sr. Pires então pega num lápis, numas partituras que foi buscar lá atrás, e ali, em poucas penadas, faz a transcrição daquilo para partitura. Eu tenho essa partitura em casa até. E lá concorremos. Concorreram, mas a canção, vejam bem, não foi apurada. De resto, nada que tivesse surpreendido José Afonso, há pouco regressado de Moçambique. Cantares do Andarilho foi, aliás, o primeiro disco que gravou depois do regresso. E, segundo Rui Pato, era um homem diferente. Ele, quando vem de Moçambique, vem muito mais revoltado, vem muito mais, quer dizer... todo aquele ele durante até ir para Moçambique ele era um indivíduo que estava perfeitamente consciente de todos os aspectos sociopolíticos, mas em que acabava por gozar um bocado, por ter algum bom humor na apreciação de tudo isto, de combater com as nossas cantigas, mas sempre de uma maneira muito mais descontraída. Quando vem de Moçambique eu achei-o muito mais amargo, muito mais revoltado, e estava sempre a chamar, a contar coisas de Moçambique que ele tinha visto, que ele tinha. Ele era uma pessoa, e mesmo nas cartas, a gente vê isso nas cartas que ele nos escreve de Moçambique, ele está sempre a chamar a atenção
digamos, do poder dos brancos sobre os negros, não é? Vê-se que é uma coisa que o marcou bastante, e quando ele vem de Moçambique, ele vem muito mais radicalizado, não há dúvida nenhuma. Uma radicalização, porventura, não muito notória em Cantares do Andarilho, mas já bastante mais sensível em Contos Velhos Rumos Novos, de 1969, cuja reedição remasterizada será igualmente objeto de programa especial na Antena 1. Os 2 discos, nestas novas versões sonoras, já foram ouvidos por Rui Pato e agradaram-lhe bastante. Muito a sério, não é? Sem estar a fazer gentileza. Eu gostei muito, achei que surge um equilíbrio entre o acompanhamento e a voz, e mesmo o tratamento da voz parece que tornou a voz ligeiramente diferente. Eu também conhecia o vinil, não é? Depois do vinil começaram a surgir para aí umas edições que eu nem sei se são piratas, se não são, onde estão estas coisas todas do Zeca, que eu achei que tinham até piorado relativamente ao vinil. E desta vez parece que, ao ouvir estas versões remasterizadas, pareceu-me retomar o som que eu ouvia no estúdio quando a gente as gravava. Gostei bastante, achei que está um trabalho bem feito, e eu ouvi-as todas com cuidado. Cantares do Andarilho e Contos Velhos Rumos Novos, os 2 primeiros discos de José Afonso Brá Orfeu, remasterizados por Tó Pinheiro da Silva, são postos à venda segunda-feira, 9 de abril, com o apoio da Antena 1. Este programa especial foi inteiramente dedicado ao primeiro dos 2, Cantares do Andarilho, um disco que, segundo Rui Pato, foi um disco de continuidade. Na altura pareceu-me que isto vinha um pouco na continuidade do que ele já estava a fazer. Eu acabo por... a mim, digamos, a mudança do Zeca, o que me surpreende é precisamente pela positiva, quando ele depois começa a ser acompanhado pelos Faustos, pelo Zé Mário Branco, porque aí fiquei surpreendido com as novas harmonias, com os novos acompanhamentos, com tudo aquilo. Isso aí é que me surpreende, porque toda esta fase em que eu o andei a acompanhar, aquilo era a evolução natural que todos os temas que ele fazia, assim como a musicalidade das coisas, as harmonias e tal, aquilo vinha muito tinha um fio condutor, acho eu. Cantares do Andarilho, de José Afonso, em programa especial da Antena 1, com a difusão em primeira mão e em exclusivo das canções remasterizadas deste que foi o primeiro disco de José Afonso Brá Orfeu, o primeiro que gravou depois do regresso de Moçambique e o último em que contou com o acompanhamento de um único músico, o viola, Rui Pato, igualmente autor dos arranjos, igualmente protagonista de um dos grandes momentos da música popular portuguesa. Edição de António Macedo a partir da entrevista com Rui Pato, assinada também pelo jornalista Viriato Teles, autor da reportagem biográfica de José Afonso, As Voltas do Andarilho. Montagem, António Antunes. O Zeca era um indivíduo que o almoço subia-lhe à cabeça, agora não consigo cantar porque o ovo estrelado, sinto o ovo estrelado na cabeça. Eu hoje estou sem voz nenhuma, o que é que você acha? Eu acho que eu consigo cantar, então hoje estou sem voz nenhuma. E depois saía cá para fora, punha só os berros a ver se tinha voz, se não tinha, pá. E depois a gente ia, vamos embora e tal, Zeca, vamos continuar. Eu não sei se continuo, você acha que eu continuo? Isto não está em condições, pá. Não sei. E o melhor era a gente vir no outro dia, pá, e começar tudo de novo. Isto não... Portanto, era assim, era um chato, pá, permanente, pá. Estava sempre insatisfeito com o que tinha feito e estava sempre a achar que não tinha condições para fazer, e era assim do princípio ao fim. Mas isto já era desde os primeiros discos, portanto eu não sei se depois nos últimos, já com o Zé Mário Branco e com os profissionais, como é que ele se comportava. Mas nesta fase fazia isto de uma maneira muito sofrida e muito angustiante. Cantares do Andarilho, a canção título do disco, última do alinhamento, viola, Rui Pato, letra, António Quadros, pintor, música, voz, José Afonso. Já fiz recados às bruxas do caseiro portelada, dai-lhes a minha inocência, elas não me deram nada.
da fresta, no casal velido, erva cidreira, a erva veludo, na lomba regueira, no pinhal do mundo, na olicranço, andei ao lacrau, no monte do manso, na espera do mal, vibra a carocha, ao corujão cego, na mata da tocha, no rio Lagedo. Andarilho das bruxas, moço de sangue, Cipriano. Já fui morto e ainda vivo, vendi a alma ao diário. Andei à giesta, ao lírio maninho, na bolsa da fresta, no casal velido, erva cidreira, a erva veludo, na lomba regueira, no pinhal do mudo, na olicranço, andei ao lacrau, no monte do manso, na espera do mal, vibra a carocha, ao corujão cego, na mata da tocha, no rio Lagedo. Donzel e guardei-me para as filhas da feiticeira. Parti-me em meio à loira, noutra metade à morena. Andei à giesta, ao lírio maninho, na bolsa da fresta, no casal velido, erva cidreira, a erva veludo, na lomba regueira, no pinhal do mudo, na olicranço, andei ao lacrau, no monte do manso, na espera do mal, vibra a carocha, ao corujão cego, na mata da tocha, no rio Lagedo.